A palavra diz assim: por essa causa, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as vossas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça o âmago do seu ser, do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, desvenda o teu querer e os teus mistérios, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, até em pouca gente, mas a tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está junto conosco, Pai. E aonde o Senhor está, algo tem que acontecer. Aonde o Senhor entra, Senhor, o inimigo tem que bater em retirada. Aonde o Senhor entra, as escamas dos olhos têm que cair. Aonde o Senhor chega, Pai, as correntes caem dos pés. Pai, aquilo, Senhor, que estava morto, Ele revive. Aquilo que estava seco é transformado em manancial. O Senhor tem poder, ó Pai. Eu abro o culto, Senhor, nesta noite, na autoridade do Teu poder. Eu quero Te pedir, abra as janelas do céu sobre a Tua igreja nessa noite, desvendo o Teu querer e o Teu mistério. Como essa palavra está falando aqui, o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou imaginamos, Pai. Muitas coisas as tuas filhas têm imaginado, muitas coisas as tuas filhas têm sonhado, muitas coisas têm no nosso coração que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Tu és o realizador dos nossos sonhos, Tu és aqueles que escuta a nossa voz quando ninguém está ouvindo. O Senhor é aquele que vê as nossas lágrimas quando nós choramos escondido. O Senhor sabe de todas as coisas. E nós declaramos nessa noite que o Senhor sempre faz e vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o Teu poder. Amém. O tema que Deus me deu nessa noite foi esse aqui: Jesus, aquele que faz mais do que nós pedimos. Jesus, aquele que faz mais do que nós pedimos. Amém. Ele faz mais do que nós pedimos. Ele faz mais do que nós imaginamos. Ele faz mais do que nós desejamos. Muitas vezes, quando nós vamos orar, nós dobramos os nossos joelhos e nós pedimos alguma coisa, que aquilo é suficiente para nós. Parece que aquilo é suficiente. Só que Jesus, Ele olha do céu e fala: não, eu não vou dar só isso. Eu vou dar isso, e mais isso, e mais isso. Deus sempre nos surpreende. E quando o Senhor colocou esse versículo exatamente no meu coração: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais. Eu senti no meu espírito desde ontem que o Senhor quer fazer mais pelas nossas vidas. Sabe, nós tivemos um chá sábado e foi uma bênção. Foi uma bênção, quase todas que estão aqui estavam no chá. E o Senhor realmente nesse chá, Ele fez infinitamente mais do que nós estávamos imaginando. Nós fizemos 7 dias de monte, as irmãs todas participaram. 7 dias de oração e nós pedimos salvação de almas. Nós pedimos cura, nós pedimos avivamento, nós pedimos poder de Deus, nós pedimos a presença do Espírito Santo. E quem estava aqui viu que o Espírito Santo estava aqui. Jesus estava aqui. De sábado para cá eu recebi várias mensagens, várias ligações de testemunho do que o Senhor fez. Várias pessoas me procuraram e falaram: irmã, aquele chá era para mim.
Eu era aquela pessoa que a Carol falou. Outras falou, eu era aquela mulher que você viu no monte com as mãos sangrando. Eu era essa pastora. Eu estava assim, mas eu fui restaurada. Outras pessoas falaram, eu era aquela pessoa que a pastora Fernanda ministrou. Outras pessoas falaram, aquele louvor que cantou no final, falou comigo. Eu saí de lá diferente, aquele louvor. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pastora de Araçatuba e disse, irmã, qual que era aquele louvor que cantou no final? Porque aquele louvor não sai do meu coração. Eu estou aqui na escola, que eu sou professora, eu estou cantando aquele louvor. E eu quero cantar no meu evento. Então, assim, o que Deus fez? Infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Então, sobre essa palavra, eu quero deixar três tópicos. Primeiro tópico, o poder da oração da pessoa e da igreja. O poder da oração individual e coletiva. Há poder na nossa oração. Aqui, quando eu quero falar de oração, lógico que a primeira coisa que nós lembramos, todo mundo que fala de oração, é de Ana, quando Ana ora pedindo filho. Nós sabemos que Deus deu mais do que Ana queria. Porque Ana não teve só Samuel, Ana teve outros filhos. A palavra diz que depois que ela entregou Samuel no templo, ela teve outros filhos. Então Deus fez mais. Ela pediu um, mas Deus deu mais. Mas o filho que Deus deu para ela, que foi Samuel, foi um filho que mudou uma dispensação dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Sobre a vida de Samuel, existiu um chamado extraordinário. Samuel foi um homem extraordinário. Samuel, nós sabemos que na Bíblia tem aqui Davi que pecou. Ginalva até leu aqui o salmo de confissão de Davi. Salmo 51 era o salmo de arrependimento de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele caiu em adultério, ele matou. Ele fez muitas coisas erradas. E os que ele fez de errado está aqui. E várias pessoas, Noé está aqui, o que ele fez de errado. Vários, fez Salomão, errou. Mas Samuel, não tem nada na Bíblia que desabone a conduta de Samuel. Ele foi íntegro de quando ele nasceu até a morte de Samuel. Samuel foi fiel a Deus. Então Ana só queria um filho. Entregou ele num templo corrompido, que Eli e os filhos dele eram corrompidos. Então ela entregou, e aquela criança foi algo inacreditável para aquele tempo. Ele foi uma surpresa para aquela geração. Ele foi mais do que Ana pensava. Ele foi mais do que ele pensava. Samuel foi mais do que todos que estavam em volta dele pensavam. E quem sabe Deus não vai fazer isso na nossa vida. Quem sabe Deus não vai fazer isso na vida dos teus filhos. Às vezes você ora pelos seus filhos e fala, eu quero que ele seja um grande homem de Deus. Eu quero que essa criança minha seja uma grande mulher de Deus. Quanto eu orei pela Carol, mas pensa que eu pensava que a Carol ia pregar tão nova. E tão nova ela seria tão usada. E tão nova ela seria tão reconhecida como uma mulher de Deus. Porque ela só tem 22 anos. Mas Deus nos surpreende. Deus tem surpreendido as nossas vidas. Realmente Deus tem feito coisas extraordinárias. E quando Deus me deu a palavra do avivamento, primeiro a surpresa foi que o avivamento não seria só aquele dia do chá, mas seria a partir daquele dia. E quando nós oramos os 7 dias de monte, o primeiro dia, o Senhor me revelou Jesus naquele casamento de Caná da Galileia. E Ele transformando então a água em vinho. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, o que isso tem a ver com avivamento? O que isso tem a ver? E eu fiquei ali orando ao Senhor e eu falei, Senhor, se faltar algo então no chá, uma comida, uma bebida, eu sei que o Senhor vai ali multiplicar os alimentos. E o Espírito Santo falou para mim, não era isso não. E eu continuei orando, e eu cheguei na minha casa no outro dia, e eu continuei orando, e eu vi que existia um mistério ali. Porque aquilo ali não tinha muito a ver com avivamento. Eu falei, mas o que será isso? Eu orei, irmãs, e foi extraordinário. Eu abri a Bíblia e caiu naquela passagem. E eu disse, Senhor, o Senhor quer falar algo realmente. O que o Senhor quer falar aqui? E quando eu continuei lendo, aí fala assim, e este foi o início do ministério de Jesus, de milagres e maravilhas. E a partir dali, os discípulos que andavam com ele, creram que ele era o Filho de Deus. E ele continuou os milagres. O que o Espírito Santo falou na hora para mim? O chá pode ser um começo do avivamento, é o início. Mas eu vou continuar com o avivamento, com os milagres, com as salvações, com as curas. Levantando pessoas, animando mulheres.
Tinha muitas pastoras aqui naquele dia, muitas mulheres que fazem obra há muitos anos. Pessoas que estavam talvez desanimadas, pessoas que estavam às vezes sobrecarregadas e precisavam disso. E várias delas me mandaram uma mensagem falando: aquele chá era para mim. Eu era aquela mulher com as mãos machucadas. A outra falou: aquela palavra que a Carol falou era para mim. Eu era aquela mulher que estava me sentindo presa, mas o Senhor me libertou e eu me sinto livre. Então, irmãs, Deus faz infinitamente mais. E quando eu estava preparando esta palavra hoje, o Senhor me falou sobre Pedro. Em Atos 12... fala de uma passagem onde Pedro, ele era preso, ele foi preso. Quando Jesus morreu e começou então a igreja, se formou a igreja, houve uma perseguições. Hoje eu estava até assistindo uma palavra do Hernandes Dias Lopes e ele falou que houve mais de 200 anos de perseguição para a igreja. Desde a morte de Jesus até a igreja ser reconhecida e poder então falar que era cristão, houve quase 300 anos de perseguição, 260 anos parece, de perseguição da igreja, onde os cristãos eram queimados no fogo, era jogado nos leões, onde tinha os coliseus, onde os cristãos ele tinha que morar, e ele disse que foi achado depois tipo um túnel subterrâneo, que ali morava várias famílias de cristãos, que eles não saíam para fora, porque se eles saíssem para fora, eles eram perseguidos e mortos. Então foram mais de 200 anos de perseguição da igreja, quando a igreja nasceu. Mas a igreja só cresceu. A palavra diz que quanto mais se perseguia a igreja, mais as pessoas corriam. Uma ia para outro país, outra ia para outro país, para fugir então dos imperadores que estavam ali, de Nero, que queria matar. E quando eles fugiam para outros países, ali eles falavam de Jesus. Porque eles tinham presenciado Jesus curando. Eles tinham presenciado Jesus salvando. Eles tinham convivido com Jesus. Então isso também foi uma estratégia de Deus. Porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não sabia o que aquela perseguição cooperava. Mas depois ficamos sabendo que ela cooperou para que o evangelho chegasse ao mundo inteiro. E não ficasse preso só em Jerusalém. E ali, então, eles prenderam Pedro. E eles já tinham matado Tiago, que também era um dos líderes da igreja. E eles iam executar Pedro. Pedro era o líder da igreja. E naquela noite, antes do julgamento de Pedro, que seria no outro dia, nós sabemos que Pedro estava ali. Apareceu um anjo e falou: veste a sua roupa, né? Cinge a tua roupa, calça as suas sandálias. E o anjo foi abrindo as portas da cadeia. A palavra diz que eram quatro comissão de guardas que prendia a Pedro. 4 portas foram abertas. E o portão da cadeia abriu automaticamente. E aí o anjo foi, e aí quando Pedro chegou, o anjo sumiu, ele já estava longe da cadeia, estava liberto. E aí Pedro chega onde a igreja estava orando. E ele bate na porta e uma moça atende. E veio que era Pedro, e ficou desesperada, e correu para dentro, falou: gente, é Pedro, é Pedro. Ninguém acreditou. Ninguém acreditava, falou: não é Pedro não. Não é Pedro, Pedro está preso. E aí quando eles viram, ficaram super alegres. Então o que diz essa palavra? Diz que até os que estavam orando, ficaram maravilhados com o que Deus fez. Até os que estavam orando, eles estavam orando para quê? Para que Pedro fosse solto. Quando eles viram o poder de Deus, que eles não precisaram mover nenhuma palha, eles não precisaram pedir para ninguém, eles não precisaram fazer nada, eles só oraram. E Pedro foi solto. Há poder na oração da igreja. Nós oramos 7 dias de monte, mas nós estamos orando pelo chá há muito tempo, há meses. Desde aqueles outros 21 dias de monte, depois teve 11 dias de monte. No 21 dias de monte, Deus já tinha me dado o tema do chá, já tinha falado para as irmãs, nós já estávamos orando. Por que 10 almas foram salvas naquele dia? A oração da igreja tem poder. Quanto nós oramos ali no monte e falamos: Senhor, salva, Senhor, liberta. Vocês viram que teve libertação aqui, teve pessoas sendo libertas, teve pessoas sendo salvas, teve pessoas sendo curadas aqui naquele lugar. Então isto é o poder da oração da igreja. O segundo tópico que o Espírito Santo falou para mim: o fortalecimento espiritual. Olha o que essa palavra está dizendo lá no 3:16. No Efésios 3:16, oro
É Paulo orando aqui, tá? Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmbito do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Paulo estava falando para a igreja de Éfeso assim: eu estou orando por você para que vocês espiritualmente sejam fortalecidos por Cristo. E depois ele fala assim: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que vocês sejam arraigados e alicerçados no amor. Então Paulo está falando assim: a minha oração por vocês é que vocês sejam fortalecidos no Espírito. Irmão, o que fortalece nós no Espírito? Olha o que ele está falando: por meio da fé em vosso coração. A fé. Mas como nasce fé dentro do meu coração e dentro do seu coração? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que eu venho no culto, a minha fé é aumentada. Cada vez que eu escuto uma palavra, a minha fé é aumentada. Cada vez que eu pego a minha Bíblia em casa e leio, a minha fé é aumentada. Porque eu estou lendo e eu estou ouvindo. Eu estou testificando no meu espírito. Bom, se ele fez isso aqui na vida de Pedro, ele pode fazer na minha vida também. Se ele fez isso aqui na vida de Ana, ele pode fazer na minha vida também. É assim que diz a palavra, é assim que nós lemos e trazemos ela para a nossa realidade. E depois ele continua falando assim: a fim de nós sejamos arraigados em amor. Pode diminuir, irmã. O que significa isso? Arraigado é como uma planta que as raízes dela vão aprofundando. E aquela planta, ela vai ficando ali arraigada ali naquele lugar. Isso é o que Paulo está falando aqui, ó. Por meio da fé, habite Cristo dentro do vosso coração, a fim de que vocês sejam alicerçados no amor dele. A fim que vocês sejam entrelaçados com Cristo. Conforme nós vamos lendo, conforme a nossa fé vai aumentando, conforme o nosso amor por Jesus vai aumentando. Porque, irmãs, uma coisa é certa: quanto mais eu leio a Bíblia, mais Ele fala comigo. Quanto mais eu oro ao Senhor, mais perto eu fico dEle. E quanto mais eu leio, mais Ele fala comigo. A oração é eu falando com Ele, e a Bíblia é Ele falando comigo. Então, quando eu leio, quando eu oro ao Senhor, eu oro e abro meu coração. E falo: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que eu preciso. Quando nós vamos orar ao Senhor, nós não precisamos fazer orações repetitivas. A palavra, antes do Pai Nosso, ali, se você for ler ali em Mateus, antes do Pai Nosso, ali Jesus já deixou escrito, quando as pessoas perguntaram, os discípulos, como nós devemos orar, antes da oração do Pai Nosso, ele diz assim: vocês não usarão de vã repetições, né? Vocês orarão ao Pai que está no céu, e vocês dirão assim. Aí ele começa: Pai Nosso que está no céu. Então, essa oração não é para nós ficar repetindo. Há muitos anos, eu fazia isso, eu não sabia. Então, eu ajoelhava e ficava repetindo o Pai Nosso. Mas hoje eu entendo que esse Pai Nosso era um modelo de oração. É igual quando a gente trabalha que tem um ofício, eu vou escrever um ofício para a prefeitura pedindo alguma coisa. Eu vou pegar um modelo de ofício que eu tenho e eu vou adequar na minha necessidade daquele dia. É assim. Então eu vou orar e hoje eu preciso de um alimento na minha casa. Eu vou orar e vou pedir o alimento. Amanhã eu não preciso mais de alimento, eu já tenho alimento, mas eu preciso de uma cura. Aí eu vou falar: Senhor, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador. O Senhor sempre me dá tudo, o Senhor é aquele que me salvou. Eu vou pegar a oração do Pai Nosso e eu vou introduzir ela na minha realidade. Eu vou dizendo: Senhor, o pão nosso que o Senhor, cada dia o Senhor me dá, hoje o Senhor já tem me dado, mas eu preciso de algo mais. Eu preciso de um alimento no meu espírito nesta dia. Eu estou enfraquecida no meu espírito. E você começa então a orar de acordo com as suas necessidades. E aqui ele fala que ele ora para que o espírito da pessoa seja fortalecido. O que fortalece o nosso espírito é a oração e comunhão com o Pai, a leitura bíblica e o que mais? A santificação. Eu não tenho como permanecer em comunhão com Cristo se eu estou em pecado. O pecado, ele me separa do Pai. Se você for continuar lendo o livro de Efésios, a carta de Efésios, e no 4 e no 5, ele fala as maneiras das pessoas viver. Aí ele fala assim: vocês agora têm que, aqui no 4:22, ele fala: quanto à antiga maneira de viver, fosseis instruídas, despirdes do velho homem que se corrompe com desejos enganosos e serdes renovado pelo modo de raciocínio e se revestir do novo homem
criado para ser semelhante de Deus. O que significa isso? Significa que se eu mentia, e ele começa a falar, aquele que mentia não mente mais, aquele que adorava os outros ídolos não adore mais, e aí ele começa a falar o que a gente fazia antigamente. A maioria de nós não nascemos no lar cristão, algumas sim que estão aqui, algumas nasceram no lar cristão, mas a maioria de nós não. Nós nascemos no lar idólatra, outras nascem no lar espírita, né? E outras nascem num lar que não adora ninguém, que não tinha religião. E as pessoas foram crescendo dentro daquela realidade. Mas quando eu venho para o Evangelho, eu preciso me revestir dessa nova vida. Eu preciso abandonar aquelas coisas que eu fazia. Por exemplo, tem gente que tem algo da família da pessoa, o pai mente, o filho mente, o neto mente, todo mundo mente. Então esse ciclo de mentira, ele tem que ser quebrado. Aí tem pessoas que têm um ciclo de enganar as pessoas, de querer levar vantagem em tudo. E aí cada um tem um ciclo que foi criado dentro daquilo e isso tem que ser quebrado. Né? Tem que ser quebrado, para que nós venhamos ser realmente revestidos desse novo homem, dessa nova criatura. E aí ele fala assim, para que isso nós sejamos arraigados em Cristo. E aí no 18 ele fala assim, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. O que é uma plenitude? Plenitude é você ser plena em todas as áreas da sua vida. Deus tem uma vida de plenitude para mim e para você. O que é isso? É ser pleno ministerialmente, desenvolvendo o ministério. É ser pleno dentro do casamento e tendo um casamento feliz. É ser pleno dentro da vida secular no emprego e ter um emprego que realmente aquilo preenche você, aquilo te deixa plena, realizada, significa uma realização. Aí você fala, irmã, eu tenho essa área que eu sou plena, mas essa área aqui ainda não sou. Mas o que Deus tem para nós é plenitude em todas as áreas. Então eu preciso buscar isso. Eu preciso não me conformar com a situação que eu estou vivendo. E o Senhor sempre ministra, eu sempre preguei isso, que os provocadores de milagres são pessoas inconformadas. Aquela pessoa que é conformada com a situação que ela está vivendo, ela não provoca o milagre. Mas Ana, ela é inconformada. Eu era inconformada de eu não poder ter outro filho. Eu tinha uma filha. Eu tinha Carol já. Mas eu era inconformada, porque eu não conseguia engravidar. Por 10 anos eu fiz tratamento, eu era inconformada, eu não me conformava. Até que eu fiz o quê? Eu vim para o Evangelho e eu entreguei isso na mão de Jesus. Porque até então estava na mão da medicina, eu fiz inseminação, eu engravidava, eu perdia. Eu estava procurando com os meus braços e com a minha força. Mas o Senhor, Ele queria mudar a minha história. E Ele queria testificar em mim que Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Então, quando eu vim para o Evangelho, eu entreguei isso para Jesus, e eu fiz uma campanha de 40 dias, irmãs sabem, aqui eu já testemunhei, de jejum e oração. Eu fiz 40 dias. No 39 dia, eu descobri que eu estava grávida. Antes de eu encerrar a campanha, por quê? Porque Deus faz mais do que nós pedimos ou imaginamos. E hoje eu tenho a Ana Clara e sou feliz. Por quê? Porque Deus ouviu a minha oração. Porque Deus teve misericórdia da minha vida. Ele não precisava ter feito isso, mas Ele quis fazer. Ele quis fazer para me alegrar. Tem coisas que o Espírito Santo faz para nos alegrar. Nesse chá, várias coisas que o Senhor fez foi para nos trazer alegria. Nós que estávamos trabalhando, estávamos há dias trabalhando, estávamos investindo muito no chá. O Senhor deu mimos para nós, coisas espirituais, coisas materiais também. Porque Ele levantou pessoas para nos ajudar. Ele levantou outras pessoas que nos outros chás não eram as pessoas que ajudavam. Algumas pessoas já não estavam mais aqui, mas Ele levantou outras, porque a obra é dele. E o que Ele quer fazer, Ele levanta, Ele capacita, Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus. E aí nós somos fortalecidos, é igual a videira.
Quando nós vemos em João 15 a videira, a palavra diz que Jesus é a videira e nós somos o ramos. Se nós não estivermos fixados na videira, se nós estivermos longe da videira, nós não vamos receber a presença de Deus. Ou seja, nós não vamos ser alimentados por Ele. Então nós precisamos estar entrelaçados com Cristo, amém? E o terceiro tópico que o Senhor colocou no meu coração foi isso. Esse versículo, e depois que eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei, Deus me trouxe a lembrança, que esse versículo 3:20, que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, quem lembra quando nós usamos esse versículo? As irmãs aqui mais antigas vão lembrar. Esse versículo nós usamos no primeiro chá de mulheres. Quando nós fizemos o primeiro chá de mulheres, esse foi o versículo que o Senhor deu para mim. E o Senhor me trouxe a lembrança, hoje já era umas 6 horas da tarde, quando eu estava meditando ainda nessa palavra, o Senhor falou assim, esse foi o primeiro versículo que vocês trabalharam no chá de mulheres. E naquele primeiro chá, eu não me lembro nem a data, acho que foi 2013, 2014, né, Dinal? Por aí. Faz 9 anos, mais ou menos. Naquele primeiro chá, o Senhor fez infinitamente mais. Foram muitas mulheres impactadas do poder de Deus. E eu me lembro que quem pregou foi a irmã Andréia Saraiva. E naquela época, assim, ela tinha vindo de fora, ela tinha tido um grande ministério lá na cidade dela, mas aqui ela ainda não tinha se encontrado ministerialmente até. E ali eu vi Deus restaurando o ministério dela. E a partir daquele momento, Deus levantou ela, hoje ela é pastora do Verbo da Vida, e tem feito uma grande obra. E assim, Deus usou ela tremendamente naquele lugar. Deus não só nos restaurou, não só fez infinitamente mais coisas para nós, mas fez para ela, fez por ela se dedicou muito. Então foi algo extraordinário, realmente, que Deus fez. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor começou a falar para mim sobre avivamento, sobre as características do avivamento, e quando Ele nos deu esse tema, Avivadas por Ele, e falou que esse tema não seria só o tema do chá, mas esse seria a marca do nosso grupo, do Ministério de Mulheres, né? Então esse seria o nosso nome a partir de então, e nós já fizemos logo para permanecer, e para usar este nome, porque nós não tínhamos o nome do grupo, né? Nós só falávamos Ministério de Mulheres da IPFAV. Mas o Senhor quis nos dar uma identidade. Nome significa identidade, né? Assim como Deus, quando Ele queria mudar a vida, que Ele mudou Jacó para Israel, Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Jacó era trapaceiro e Israel era príncipe de Deus. Então Deus nos deu um nome. E esse nome é a nossa característica. E o Senhor olhou para nós e falou, elas são avivadas. Então esse vai ser o nome dele. E isso me deixou muito feliz. Isso me deixou muito feliz, porque há 9 anos nós trabalhamos com as mulheres na igreja. Tem culto que tem menos gente, né, Claudete? Tem culto que tem muita gente. Então depende do dia, depende do que Deus quer fazer, do que Deus quer trabalhar. E o Senhor tem trabalhado. O Senhor tem avivado as mulheres. Em dezembro nós vamos aí talvez fazer algo mais para Deus, mas ainda estamos planejando. E o Senhor tem feito mesmo. E o que é as características do avivamento? Primeiro, é uma grande aglomeração de pessoas com o poder de Deus, que teve no chá. Segundo, primeira coisa que o Senhor falou, a pessoa tem dentro dela um sentimento de arrependimento. Quando o poder de Deus ele vem no lugar, ele gera dentro do coração da pessoa o arrependimento verdadeiro. Irmãs, não há salvação sem arrependimento. Aquelas 10 pessoas que vieram aqui na frente, por que elas vieram aqui? E as irmãs que estavam aqui na frente, que estavam aqui por perto, elas viram, todas vieram chorando. Porque a palavra falou com ela. A palavra colocou no coração dela o desejo de se arrepender daquela vida que elas estavam levando. E querer mudar a história. Então elas vieram, elas choraram. Aí nós perguntamos, vocês querem aceitar Jesus? Porque elas já vieram aqui na frente para aceitar Jesus. E todas queriam ou aceitar ou reconciliar. Porque o arrependimento, o poder de Deus gera arrependimento. Depois do arrependimento, elas foram cheias do poder de Deus. E depois muitas almas serão salvas. Essas são as características do avivamento. Uma grande concentração de gente, que é o que teve, que quase não dá nem para andar, né? E quando eu cheguei em casa, que eu deitei, falei, Senhor, glória a Deus, saiu tudo perfeito. O Senhor é perfeito, o Senhor faz mais do que nós imaginamos. Só tinha muita gente, quase não dava para andar.
E o Espírito Santo falou assim para mim: nossa, você estudou tanto sobre avivamento, você leu tanto sobre avivamento, você viu tantas fotos, você não viu que os avivamentos, quando vinha o avivamento, não comportava as pessoas. As ruas ficavam cheias de gente, porque não comportava as pessoas no local. Essa é uma das características do avivamento. Então eu quis fazer para que vocês entendessem que eu estou neste negócio. Então o Senhor está nesta palavra do avivamento. Que você que está aqui, que você que está nos assistindo, as irmãs aí de Campo Grande, de Goiatuba, de Taubaté, todas as irmãs, elas estão introduzidas nesse avivamento. Amém? Você crê? E como Jeremias falava, né? Jeremias, que foi um grande homem de Deus, pregava a verdade. Ele era um profeta do Senhor. Num tempo de apostasia, como a palavra do chá foi Ezequiel, para Ezequiel profetizar sobre o vale dos ossos secos. E muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e parece que a nossa vida é um vale dos ossos secos. A nossa conta bancária é um vale dos ossos secos. O nosso casamento é um vale dos ossos secos. A nossa vida, os nossos filhos, o nosso emprego, tudo aquilo parece ser um vale dos ossos secos. E nós pensamos: o que fazer? O que fazer? Profetiza. Profetiza sobre o vale. E isso ficou muito marcado nesse chá, que a nossa boca ela é profética. Profetiza sobre o vale. Olha para o seu casamento e fala assim: eu profetizo que eu vou ter um casamento tão estruturado, tão abençoado, que as pessoas vão se espelhar no meu casamento. Eu profetizo que meus filhos vão ser tão cheios do poder de Deus, que a hora que eles puserem a pé no lugar, as pessoas vão sentir a presença de Deus. Eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu profetizo que a minha face vai resplandecer a glória de Deus. Profetiza sobre a tua vida, sobre o teu emprego. E Jeremias, ele era um profeta, mas um profeta também sofre. Ezequiel sofreu, estava no cativeiro, a pastora pregou isso. Ele era separado para sacerdote, mas quando chegou aos 30 anos, que ele ia ser ungido a sacerdote, ele vinha da linhagem sacerdotal, ele era todo perfeito, ela pregou. Quando chegou a vez dele ser ungido a sacerdote, hoje para entender um pastor talvez, ele estava aprisionado, ele estava cativo. E ele ali se levantou como um profeta. Deus, né, como ela ministrou aqui, põe-te em pé, Ezequiel, que eu falarei contigo. Então, nas nossas vidas, às vezes não é diferente. Às vezes nós temos um chamado. E o chamado, às vezes, custa um pouco caro. O chamado faz nós trabalharmos muito. O chamado faz nós nos retirarmos. E Jeremias, ele falava assim: existe um fogo queimando em meu peito. Ainda que eu não queira falar, eu preciso falar. Jeremias sofreu muito para desenvolver o chamado. E quando eu estava saindo daqui, eu voltei em casa e anotei. Porque o Espírito Santo falou para mim: de repente, o nosso chamado não é fácil. Né? Como eu vi as mulheres ali, eu tive a visão da mulher com a mão perfurada, toda sangrando. E o Espírito Santo disse para mim assim: o arado que ela tem trabalhado na obra tem espinho. E aí eu comecei a orar e falei: Senhor, que esta mulher então, ela volte a ter alegria de fazer a tua obra. Porque eu senti no meu espírito a tristeza que estava no coração dessa pessoa, a desilusão, essa era a palavra ministerial. E aí eu falei: Senhor, que essa mulher realmente volte a pôr a mão no arado. E o Senhor falou para mim: não, ela nunca tirou a mão do arado. Você não viu que a mão dela estava sangrando e o sangue era sangue novo? É porque ela nunca tirou a mão do arado. Mas ela está segurando, mas está doendo. E o Senhor falou: eu vou derramar um bálsamo de cura. E eu vejo isso sobre as nossas vidas. Fazer um chá é fácil? Não, não é fácil não. Trabalhamos muito, muito mesmo. Muitas mulheres trabalharam. O louvor se esforçou muito, o pessoal da mídia, todo mundo trabalhou. Então, as meninas que fizeram os bolos, né? Maravilhosos os bolos, está falando ali. Levantou boleira de todo lado nessa igreja, fizeram o melhor. Sabe, eu sei que era um tempo difícil, foi dia 22 o chá, um tempo que muita gente às vezes já estava sem condição financeira, mas as pessoas fizeram questão de ofertar o melhor. O Senhor viu tudo. O Senhor sondou os nossos corações. E como Jeremias falou, às vezes ele falava a verdade, ele era profeta. Ele repreendia o povo, ele falava que o povo estava em pecado e que o povo seria levado cativo. E o povo não queria ouvir a verdade. E hoje está bem assim. Se você der uma palavra dura, a pessoa fala: vou mais nessa igreja não.
Ah, não vou. Eu quero sim. Quem vem buscar a sua vitória? Eu vou lá na frente e busco minha vitória. Não é assim não, irmãs. Nós precisamos nos posicionar como mulher de Deus. Sobre cada passo de obediência na minha vida, vem um passo de bênção, vem uma bênção. A bênção para chegar em mim tem que existir obediência. E às vezes o chamado, ele é pesado sobre as nossas vidas. Né? É pesado, o arado tem espinho. Os pés nossos são machucados. Mas o importante é nós nunca largarmos a mão. E Jeremias falava assim, eu não quero falar. Mas toda vez que eu não quero falar, existe um fogo queimando no meu peito que não me dá descanso. Tem até uma música, né? E eu falo da palavra de Deus. E eu falo, diz o Senhor. Né? E ele só falava a palavra dura. Mas ele foi levantado para isso. O meu chamado é um, o seu é outro. Suporte o chamado. Suporte o lugar que Deus te colocou. Não recue, diz o Senhor. Não recue. Por muitas vezes, irmã, desde o primeiro chá que eu fiz na igreja, desde o primeiro chá, as irmãs sabem, o inimigo punha na minha mente assim, eu lembro certinho, eu dirigindo e vi uma seta na minha mente, falava assim, diz assim, ele falava para mim, diz assim, ó. Este é o primeiro e último chá que eu vou fazer. Está me dando muito trabalho. Não vou mexer mais com isso. E por dias vinha aquela frase pronta para me repetir. Porque quando eu falo, eu dou legalidade para o inimigo agir na minha vida. E cumprir, porque saiu da minha boca. Por isso que a nossa palavra, ela tem poder. E ela tem que ser muito bem falada. E eu lembro um dia que eu estava dirigindo, o inimigo perturbando eu com essa frase. E eu parei o carro e eu falei, agora eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Este vai ser o primeiro de muitos chás que eu vou fazer. Eu não vou recuar. Porque no primeiro chá eu fiquei doente, tinha uma dor de coluna, várias coisas. E eu disse, eu não vou recuar. Não vou recuar. Então eu quero te trazer essa palavra para o teu coração. Às vezes você é Ezequiel, está vendo o vale dos ossos secos. Profetiza. Às vezes você é Jeremias, está trabalhando, falando a verdade, desenvolvendo seu chamado e está sendo jogado dentro do calabouço, com pessoas te caluniando. Tem uma parte de Jeremias que ele fala assim, e eu me sentei só. Essa palavra fala muito com quem tem chamado, porque eu não podia ficar com eles. E eu me isolei. E às vezes o chamado faz nós nos isolarmos mesmo do mundo, nos isolarmos não das pessoas cristãs, mas do mundo lá fora. Porque a santidade requer isolamento. A santidade, ela requer uma saída estratégia para ficar sós com Deus. E nessa saída estratégia de ficar sós com Deus, eu consigo com que o meu espírito se fortaleça. Muitas vezes eu preciso sair do meio do povo e ficar sós com Deus. Cada um tem um chamado. Suporte o chamado, porque vai valer a pena. Vale a pena aguentar as calúnias, vale a pena aguentar as decepções. Né? Aqui nessa carta de Efésios era Paulo falando. E o ministério de Paulo acabou honroso, mas ele acabou sozinho. Nós sabemos que ele fala, né, numa das cartas dele, que ele fala assim, eu estou só. Só sobrou eu e Lucas, eu acho. Então ele fala, fulano me abandonou, o outro amou mais o mundo. Eu estou sozinho. Mas o Senhor me fortaleceu e me livrou da boca dos leões. E ele fala, eu sei que o Senhor me livrará de toda obra maligna. Você e Jesus é suficiente. A igreja é um corpo organizado. Nós vamos ficar dentro da igreja, unidos num só propósito, para fazer uma grande obra. Ninguém faz nada sozinho. Quantas mulheres trabalhou aqui? Todas que estão aqui praticamente estavam trabalhando. Todas trabalharam muito. Trabalharam muito. Ficaram em pé lá, a Gabi fazendo assim. Todas trabalharam muito. Que recompensa nós teremos? Na glória. Vai estar lá. O dia que Jesus for falar das suas obras, ele vai falar aquele dia do chá. O seu pé estava com calo, mas você continua em pé, servindo. Porque você nasceu para servir. Eu vi. Pode ser que ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém vê as nossas lágrimas. Ninguém vê quanto você se dedica. Mas o Espírito Santo viu e nos presenteou com 10 almas. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagine 10. Houve festa no céu, você participou. Não importa se a pessoa estava lá na cozinha trabalhando, ela também participou desse galardão das almas. Porque precisava de alguém ficar na cozinha. Alguém que limpou a igreja, alguém que ficou na porta, as meninas que ficou servindo, ficou na mídia. Ninguém viu.
mas o Senhor viu, o Senhor nos recompensa. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração? E eu não sei o que você tem buscado da parte de Deus. Quais que são as suas inquietações do seu coração? Talvez uma cura de uma enfermidade que não tem cura. Talvez é um problema no casamento, talvez é um problema com os filhos, talvez é um problema financeiro. Mas o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou imaginando. Sabe o que é imaginando? É aquilo que você nem imaginou que poderia acontecer no seu casamento. Aquilo que você nem imaginou que um dia poderia acontecer na sua vida. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse pregar. Porque quando eu era nova, que eu estudava, eu não conseguia apresentar trabalho, porque eu não dava conta de falar em público. Eu não conseguia. Quando eu fui fazer faculdade, eu não conseguia falar em público, eu já era mais velha. Mas o Senhor quis assim. Eu me lembro, eu contei até um dia no Maristela, que quando a gente não era crente, um dia eu liguei lá passando, a gente tinha uma turminha, que a gente reunia, fazia churrasco, de alguns amigos, alguns casais. E eu liguei para a Sandra, falei, Sandra, vem aqui, nós vamos fazer um churrasco aqui em casa. A Sandra falou, não, não vou não, você junta você e essas meninas, vocês não falam nada que presta. Da boca de vocês não sai nada que presta. Então o Senhor pegou pessoas que tinha boca que não falava nada que presta, maneira de dizer, né, que diz coisas nada a ver, ficava conversando coisas nada a ver, mas o Senhor fez dessas pessoas pregadoras da palavra dele. Então o Senhor fez infinitamente mais do que nós pedimos. Nós só queríamos ser salvas, mas o Senhor falou, não, vocês não vão ser só salvas, vocês vão ser agente de salvação. Através da vida de vocês, várias pessoas serão salvas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te render graças nessa noite, Senhor, por esta palavra, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor não desistiu da nossa vida, da nossa casa e nem da nossa família. Pai, eu quero te render graças, porque a tua palavra está falando para mim, para as irmãs que estão aqui e para aquela que está assistindo, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, Pai. Senhor, faça isso mesmo. Que esse pedido que está no coração da tua filha agora, que isso que ela tem clamado, que ela tem se posicionado, Pai, ajuda ela, Pai. Abra o céu sobre a vida dela, abra o céu sobre a casa dela, que ela possa realmente sentir, Pai, o poder de Deus levantando ela. Pai, como o Senhor falou, Senhor, naquela palavra de Ezequiel, que o Senhor ali restaurou Israel, o Senhor restaurou aquele povo, Pai, que não tinha mais vida. O Senhor soprou o fôlego de vida sobre a vida deles. Sopra, Espírito Santo, na nossa vida o teu fôlego, nos anima, Senhor, nos levanta, Pai, nos levanta na força do teu poder, nos dê ânimo para continuar, nos dê poder, Jesus, nos dê autoridade para pisar em cobras e escorpiões, nos dê autoridade sobre o espírito maligno, Pai, que nenhum mal venha sobre a nossa vida, que nenhum mal venha sobre a nossa casa, mas que a nossa casa seja coberta com uma muralha de fogo. Nos levanta na autoridade da força do teu poder, que nós possamos falar da nossa boca, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que nós podemos falar do Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, e que agindo o Senhor, quem impedirá? E quando o Senhor quer agir, quem pode conter o teu poder? Espírito Santo, fala com cada uma que está aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite?